Eu vou te apresentar o contraditório da religião. Contraditório, sim. A religião, se você perguntar aos pastores, aos líderes religiosos, qual livro que eles têm como base para pregar o evangelho, você só não pergunte o nome do evangelho que eles pregam, porque eles não vão saber responder. Se eles falarem que estão pregando o evangelho do reino, você diz, pastor, é mentira do senhor. Quem pregou o evangelho do reino foi Jesus Cristo e os discípulos, o Jesus de Nazaré. Se ele falar, nós pregamos o evangelho da graça, você fala assim, pastor, é mentira. Quem pregou o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão foi o apóstolo Paulo. E a Bíblia afirma que ele diz que ele terminou o trabalho que a ele foi incumbido. Capítulo 1 de Colossenses, versículo 23. E também Romanos, no capítulo 10, versículo 17 e 18. Mas eu quero mostrar a você uma das maiores incoerências dos pastores. Olha o que diz Atos, capítulo 4, a partir do versículo 32. Isso aqui, o dízimo já tinha acabado. A lei e os profetas duraram até João. Dízimo era da lei. Como que os dízimos já era então coisa do passado? O que aconteceu? Aqueles judeus, é preciso você saber disso e você não sabe disso, eu tenho certeza. Aqueles judeus então que pagavam dízimo, já que o fim da lei foi Cristo, e o próprio Cristo falou que a lei e os profetas iriam durar até João, ou duraram até João. Aí nós encontramos essa passagem aqui, vamos explicar para você à luz do Evangelho Eterno, à luz da palavra. Atos capítulo 4, a partir do versículo 32. Era um, não dois, nem três, nem 10. Era um. Ou seja, o raciocínio dos irmãos que entenderam as palavras de Jesus, o raciocínio, o pensamento, o coração, era a mesma coisa. Com eles não havia facção, não havia grupos separados. Era um, o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua propriamente dita, mas todas as coisas lhe eram comuns. A palavra comunidade vem de comum. Tudo que era comum para eles era como se fosse uma comunidade. Ou seja, o que é comunidade? Comunidade. Um grupo junto, um grupo reunido que eram entendedores do evangelho que Cristo pregou, o evangelho baseado no amor. O que eles possuíam, agora para eles não consideravam que era somente deles. Tudo que eles possuíam agora, eles enxergavam como uma coisa comum, ou seja, era para ser distribuído, tudo que eles tinham era para ser distribuído entre os irmãos. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades, possuíam casas, vendendo-as, traziam o preço do que foi vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a sua necessidade. Como o dízimo já tinha
a sua validade ali estava acabando, o clímax, o auge para que o dízimo deixasse de existir completamente, era com a destruição do templo. Mas os dízimos ali já era coisa que estava ficando para trás. Dízimo mesmo, em alimentações, que era uma coisa para os judeus. Então os irmãos, ao entenderem a mensagem dos apóstolos, a mensagem do Jesus de Nazaré, eles começaram então, bom, já que tudo que nós temos não vale porcaria nenhuma, nós não vamos levar isso para o céu, nós não vamos levar isso para a sepultura, vamos fazer uma coisa. Nós que somos da comunidade cristã, nós que somos da comunidade que entenderam o evangelho do reino, nós vamos passar agora a vender o que nós temos, nós não vamos considerar que é propriamente nosso e vamos dividir com os irmãos necessitados. Uma grande incoerência com o sistema que a religião está pregando. Os evangélicos mesmo, os pentecostais, essas igrejas aí neopentecostal, quanto mais eles têm, mais eles querem tirar de você. Você está vendo, querido, que isso não bate, isso não funciona. Você está vendo que o que está na Bíblia, do que era para acontecer, está totalmente contrário daquilo que está escrito para o que esses líderes cães gulosos estão fazendo? Você tem pouco e eles têm muito. Mas esse pouco que você tem, eles ainda querem tirar para somar aquilo que eles têm. Eu te pergunto, querido, não está totalmente contrário ao que está escrito? Então o que faz você acreditar no seu líder? O que faz você acreditar nesses alçapões? Aí nós entramos em outro campo, que muita gente não sabe do que aconteceu aqui em Atos 5. O caso de Ananias e Safira. O caso de Ananias e Safira não é um fato isolado, mas muita gente, eles fazem o quê? Muitos líderes, eles usam a passagem de Atos capítulo 5, o caso de Ananias e Safira, para dizer que Ananias e Safira morreu porque não deu o dízimo. Não é assim que está escrito, não é assim que a Bíblia ensina. Já que os nossos irmãos, vamos voltar ao capítulo 2 de Atos, o versículo 32 também é interessante que 32, mas nós vamos ler a partir do 42. É melhor. Aqui relata as primeiras convenções. No capítulo 2, a partir do verso 37, é as primeiras convenções. Quando a gente chega no versículo 42 de Atos capítulo 2, olha o que acontece aqui. Olha o que acontece. Para que você entenda o que estava acontecendo lá, para nós chegarmos ao capítulo 5 de Atos, é preciso a gente voltar no capítulo 2. Porque texto sem contexto é pretexto. Aí muitos heréticos, eles criam uma heresia para que você seja enganado. Mas eu vou fazer o contrário. Eu vou usar o contexto, vou usar o capítulo 5, mas voltando ao contexto do capítulo 2, porque estão interligados. Capítulo 2, a partir do versículo 37, fala assim, as primeiras conversões. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Isto que? O discurso de Pedro no dia de Pentecostes. É isto que eles ouviram. Ouvindo eles isto, a mensagem, o discurso, o estudo, compungiram-se em seu coração. O que é compungir? Você sabe o que é compungir? Ficaram pensativos, analisando,
passando um filme na cabeça deles, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: meus irmãos, o que nós temos que fazer então? Ai, Pedro, arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Está vendo aqui? Não era mais o batismo em água. O discurso de Pedro não era mais para ser batizado em água. Agora o batismo já tinha que ser no nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Cadê o batismo em água? Já era o batismo aqui em nome de Jesus Cristo. João Batista falou o quê? Eu, na verdade, estou batizando vocês com água. Mas após mim vai vir aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo com o Espírito Santo era o selo, a capacitação das pessoas para pregar o Evangelho em outras nações. Como que as pessoas pregariam o Evangelho em outras nações se eles não fossem batizados com o Espírito Santo? E qual foi o batismo com o Espírito Santo? Era o quê? Era pulo? Xandarai, xambarai, cambarai, sei lá? Não, não eram isso não. O batismo com o Espírito Santo era a capacitação de eles falarem em novas línguas. Mas em novas línguas, eram línguas estrangeiras, para quando eles chegarem em outro país, em outra nação, eles pregarem sem ter feito faculdade linguística. Eles seriam capacitados para pregar aos gregos, aos espanhóis, capacitados para pregar na onde mais? Na Capadócia, na Bitínia, em todos os lugares daquele mundo de então, sem fazer uma faculdade. Isso que era batismo com o Espírito Santo. E aconteceu em Atos 2. E no juízo, quem sobreviveu ao juízo foi batizado com fogo. Porque era as pessoas que participariam do juízo, mas sobreviveriam. Quando Jesus diz: estai vós apercebido, para que aquele dia não vos ou põe vocês de surpresa. Outra coisa, Jesus falou: aquele que perseverar até o fim seria salvo. Essa salvação estava falando de salvação do juízo. Por quê? A salvação do juízo era por perseverança. A salvação que muita gente fala que é a salvação do corpo, que na verdade não tem nada a ver com a salvação do corpo, tem a ver com o retorno do Espírito para Deus, você não sabe. Você não sabe. Mas todo espírito que volta para a eternidade, ele foi salvo. Salvo do que, Alberto? O espírito tem salvação? Querido, o espírito, quando ele volta para lá, foi uma espécie de salvação. Agora, quando você estuda Romanos 8, fala que não é todo ser humano que tem o Espírito de Deus. A morte eterna é quando o corpo vai para a terra e ele nem espírito tem para voltar para Deus. Por isso que Jesus falou para Pedro que ele edificaria a igreja dele e as portas da sepultura, tradução para inferno no original é sepultura, não prevaleceria contra a igreja dele. Então tem um grupo de pessoas que a sepultura prevalece. E é quem? Aqueles que não têm o Espírito de Deus em si. Muita gente não sabe disso. Mas a própria Bíblia diz que quem tem o Espírito de Deus é diferente daquele que não tem o Espírito de Deus. Porque não é todos que têm o Espírito de Deus. Agora veja que interessante. Aí eles perguntaram: o que nós temos que fazer? Aí Pedro: arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Aí, quando você vai em 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, foi o mesmo Pedro que escreveu isso aqui, ó. 1 Pedro 3 e 21. Pedro estava falando desse batismo aqui, ó. 3 e 21. Que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salvo, o qual não é mais o despojamento da imundície da carne,
O batismo em água era isso aqui, ó. Mas Pedro falou, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Está vendo? O verdadeiro batismo qual era já? Depois que Pedro pregou aqueles irmãos, aí a Bíblia diz que Pedro falou assim, ó, vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Qual era o dom do Espírito Santo? Falar em línguas estrangeiras. Mas para quê e qual seria a função? Qual seria o objetivo de falar em língua estrangeira? O dom do Espírito Santo, não título, era para que eles fossem capacitados para pregar o evangelho que eles não entenderam. Foi preciso Jesus vir buscar Paulo para nomear ele como pregador dos gentios. Era para eles ser capacitados para pregar aos gentios. Mas a briga que aconteceu do capítulo 10 até o capítulo 15 de Atos é justamente para mostrar para nós que eles, os discípulos, não entenderam assim. Mas era para isso. Então, olha só. Aqui fala assim, a promessa diz respeito a vocês, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto o nosso Senhor Deus chamar. Tá vendo, querido? Desculpa aí. Que esses que estavam longe era se tratando dos gentios. Aí Pedro diz assim, olha, com muitas outras palavras, dava testemunho e os exortava, dizendo, salvai-vos daquela geração perversa. Qual era a geração perversa? Considerada aqui por Pedro, era aquela que continuou acreditando na lei de Moisés, o ministério de morte. Então Paulo diz, o Pedro falou, salvai-vos desta geração perversa. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. Aonde? Nas águas? Foram batizados. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Num dia só, era possível batizar 3.000 almas lá no Jordão? Ou esse batismo aqui já era o batismo em nome de Cristo, em nome de Jesus Cristo? Ah, sim. Agora Pedro diz aqui, ó, e perseveraram, né? Naquele dia agregaram-se quase 3.000 homens, perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. Partir do pão, que era uma ceia, que era uma lembrança da Páscoa judaica. Quando Jesus diz, fazei isto em memória de mim, fazei isto e não isso. Era isto, fazei isto. Era o que? O repartir o pão. E não fazer isso. Não era para eles fazer o ato, comemorar o ato. Era para partir o pão entre os irmãos. Tanto é verdade que quando a Bíblia fala assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos, qual era o fundamento da doutrina dos apóstolos? Você sabe qual era? Qual era o fundamento dos apóstolos? Que para Paulo já não prestou mais, não serviu. Não serviu, não. O fundamento dos apóstolos, você sabe qual era? O que os apóstolos pregavam? Eu não vou dar um spoiler para você, não. Eu vou pedir para que você estude a Bíblia do capítulo 10 até o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. E você vai saber qual era o fundamento dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Por quê? E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Está vendo aqui? Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo. O templo ainda estava de pé, tá bom, meu querido? É bom que a gente fale isso. Tá? O templo ainda estava de pé. Não pense que eles cultuavam no templo. Porque quem tinha acreditado em Jesus Cristo, na sua palavra, na palavra de Jesus de Nazaré, não podia cultuar fazendo ritos lá no templo em Jerusalém. O máximo que eles faziam
aí entravam no pátio do templo, apesar de que o pátio era dos gentios. Então, ele disse assim, ó, no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Aí, queridos, quando você chega no capítulo 5 de Atos, essa coisa de vender a roça, a fazenda, vender bens e dividir com as pessoas lá, os necessitados, aí entra o assunto aqui de Ananias e Safira. Ananias e Safira também venderam suas propriedades e era para dividir também, como os outros estavam fazendo já, deixando de dizimar, mas agora tendo uma nova visão. Aí aconteceu isso aqui, ó. Ora, certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade, do jeito que os outros estavam fazendo. Só que eles cometeram um erro muito grave. E reteve parte do preço, sabendo da sua mulher, mas levou o resto e depositou aos pés da apóstolo. Quer dizer, venderam por 500 mil, uma suposição, guardou 300 mil e só levou 200. Não era regra, ninguém tinha que praticar isso. Mas os irmãos que iam se convertendo se achavam no dever de vender as suas propriedades, seus bens e dividir com os irmãos, já que agora eles tinham uma nova consciência das coisas. Agora o amor estava aflorado no coração deles, na mente. Aí o que aconteceu? E reteve parte do preço, sabendo a sua mulher, mas levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. Pedro falou assim: Ananias, por que encheu Satanás? Esse Satanás aqui, a Bíblia vai dizer no versículo 2 quem era. Era a mulher dele. Que Satanás é o quê? Opositor. É o quê? Acusador. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Quem que fez Ananias mentir ao Espírito Santo de Deus? Não foi a mulher dele, querido. Pelo amor que você tem a Deus. Retendo parte do preço, sabendo-o a sua mulher, mas esse mais aqui, querido, está mostrando que era a mulher dele. Esse mais aqui é um advérbio. Mas levou o resto e depositou aos pés dos apóstolos. A mulher dele sabia o que ele estava fazendo. Ela se tornou uma opositora porque ela também fez conluio com ele. Quem sabe até aconselhada por ele. Mas Pedro, ele foi avisado pelo Espírito Santo. E Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade? Está vendo que era a mulher de Ananias, querido? Aí, guardando-o, porventura não ficaria para ti? Ou seja, Pedro está falando, não era preciso você fazer isso, rapaz. Você vendeu, você trazia o preço aqui se você quisesse. Se você quisesse guardar, você podia guardar. Você não estava errado, porque é sua. Foi você que quis vender e dividir. Mas o problema seu foi você estar mentindo. Você vendeu por um preço e não trouxe o valor do que você vendeu. É isso que Pedro está falando para ele. Aí Pedro falando assim: guardando-o, não ficaria para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que você formou este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, ou seja, morreu. E um grande temor caiu sobre todos que ouviram. Levantando-se o jovem, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram. Passando um espaço de quase 3 horas, ou seja, 3 horas depois, não é? Entrou também sua mulher, não sabendo o que tinha acontecido com ele, né? Com Ananias, seu marido. Aí Pedro perguntou: dize-me, vocês venderam a propriedade por tanto? Aí ela respondeu: sim, por tanto. Então Pedro disse: por que é que entre vocês concordaram para tentar o Espírito do Senhor? Então, eis aí a porta, estão aí à porta
os pés daqueles que sepultaram seu marido e também vão te levar. Aí, imediatamente, ela caiu aos seus pés e expirou. Entrando o jovem, assaram no morto e a sepultaram junto ao seu marido. Meu querido, eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui. Eu vou fazer outro vídeo acerca disso aqui. O problema não é você omitir. O problema é mentir. Quando você omite, você não erra. Quando você mente, você erra. Quantas mulheres que mentem para os seus maridos? Quantos maridos que estão mentindo para o seu esposo? Se você mentiu, você mulher, se você mentiu para o seu marido, e o seu marido, ele tem Deus dentro dele, você não está mentindo para o seu marido. Você está mentindo para Deus que está dentro dele. Aí o problema, o seu, é muito grave. Porque você pensa que você mentiu para o seu marido, na verdade você mentiu para Deus que está dentro dele, a essência de Deus. E você, marido, é a mesma forma. O que aconteceu aqui é um grande aprendizado para aqueles que acreditam que podem fazer o que quiser com a palavra e sair insosso. Não é assim. Eu vou trazer mais um estudo sobre isso, porque é maravilhoso. Fique em paz e que Deus te abençoe. Amém.